Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula introdutória, apenas para tratar nessa aula aqui de algumas definições já do Visual G para vocês, tá ok? Então olha só, aqui está a interface gráfica do Visual G, o Visual G como vocês preferirem, tá? Esse aqui é o programinha que nós vamos utilizar aí nas nossas primeiras aulas práticas. E aqui logo em cima, no canto, nós temos o algoritmo, que nós já vimos aí nas aulas anteriores, tá? A estrutura do algoritmo que nós vamos trabalhar. Então, bem aqui logo no início, nós temos onde se coloca o nome do algoritmo, que por padrão, no Visual G, quando você abre, ele vem escrito sem nome. Então, o nome do seu algoritmo, quando você abre, ele vem escrito por padrão, né, sem nome. É bom que você coloque o nome do algoritmo, um nome de acordo com a finalidade do algoritmo que você está criando. Se você criar uma calculadora, por exemplo, coloque o nome do seu algoritmo como calculadora, tá bom? Só que, se você deixar em branco, seu algoritmo não vai funcionar. Você precisa colocar alguma coisa aí, ou pelo menos deixe o padrão. Logo mais embaixo, nós temos as declarações, ou comentários, como são chamados. Sempre que você observar esse tom esverdeado, com duas barrinhas no início, significa dizer que isso é uma declaração. Você pode inserir as suas declarações em qualquer lugar do seu algoritmo que você preferir, que você quiser. Por exemplo, abaixo da variável, onde tem var, eu posso colocar muito bem um comentário e escrever variáveis. Posso fazer isso? Posso, vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque o meu código, o meu algoritmo, ele não vai executar essas declarações. Ele vai saltar essas declarações. Então, para que serve, na verdade, esses comentários? Para que servem as declarações? Simplesmente para te situar no código, para você saber, por exemplo, para que esse algoritmo funciona, qual a função dele, né? Qual o autor desse algoritmo, a data de criação, informações que vão te ajudar, que vão te auxiliar, ok? Mas ele não é interpretado, ele não é executado pelo seu código. Então, olha só, se você desejar apagar essas declarações que já vêm por padrão, beleza, pode apagar, vai funcionar do mesmo jeito. No entanto, eu recomendo que essas declarações que vêm por padrão, por exemplo, função e autor, é bom que você preencha, tá? Porque são informações interessantes que se tenha aí no seu algoritmo. Então, é bom que você preencha, mas se você apagar, vai funcionar do mesmo jeito. Logo mais abaixo, nós temos aí onde se coloca as variáveis. Eu já expliquei para vocês o que significa variáveis, né? Na aula anterior. No entanto, gostaria de mostrar aqui para vocês agora algumas outras informações, alguns outros detalhes sobre a criação de uma variável. Um detalhe importante é que uma variável não pode ter mais de 30 caracteres. Então, o máximo que o nome da variável pode ter é 30 caracteres. Esse é o limite, tá bom? Ok, então vamos registrar isso aqui com as nossas declarações, né? Olha só, o máximo, o nome de uma variável pode conter, são 30 caracteres, ok? Não esqueçam disso. Outra questão importante, variável, né? Outra questão importante, que é bom que a gente saiba, que toda variável deve ser iniciada com letras e nunca números. Ok? Então, toda variável deve ser iniciada com letras e nunca números. Pessoal, olha só. Então, eu posso iniciar o nome da minha variável com qualquer letra, da maneira que eu quiser. Tá? Por exemplo, nome. Depois disso, eu posso colocar número? Posso, tranquilamente. Tá? Posso colocar underline? Posso colocar. Posso colocar qualquer coisa, desde que não seja caractere especial. Então, toda variável deve iniciar com letra. Depois disso, posso colocar qualquer número, qualquer coisa, desde que não seja caractere especial. Caractere especial nunca devo colocar, nem no início e nem em qualquer lugar. Ok? Tranquilo. Então, são essas informações para a criação de uma variável. Outra questão importante são os tipos que são aceitáveis na variável. Eu já expliquei para você que quando você cria uma variável, você aloca um espaço na memória, né? Esse espaço na memória ele precisa ser ocupado por um valor. E esse valor pode ser, né, um valor inteiro, ele pode ser um valor real, ele pode ser um caractere, ou seja, textos, ou ele pode ser um valor lógico, entre verdadeiro e falso. Então, vamos criar, primeiramente, uma variável do tipo, com o nome num1, tá?
do tipo inteiro. O que significa isso? O que eu criei aqui? Eu aloquei um espaço na memória que vai receber valores do tipo inteiro. Ou seja, um conjunto de números pode receber conjunto de números, tá? Que esses números serão inteiros, regrinha da matemática, ou seja, não terão casas decimais. Posso criar também uma variável que pode receber um conjunto de números que pode receber casas decimais, que é, por exemplo, o tipo real, sem problema algum. Aí ele vai conseguir, sem dúvida nenhuma, receber valores numéricos que tenham casas decimais. Por exemplo, 1,5, 1,58. Ele vai receber sem problema nenhum. Outro tipo que nós temos é o tipo caráter. Caráter ou caractere, tá? Tanto faz. Então, vou colocar caractere. Que é uma variável que no espaço que foi alocado vai receber o quê? Vai receber textos, tá? Vai receber textos e caracteres qualquer que sejam. Pode receber número? Até pode, só que vai perder a qualidade numérica. Ou seja, não vou poder efetuar cálculos com esse número. Ele vai perder a essência numérica e vai se transformar num simples caractere. Outro tipo que nós temos é o valor lógico. Vou criar aqui a variável com o nome sexo, tá? E colocar o tipo lógico. Por que eu criei sexo? Porque o tipo lógico é um tipo que só pode receber duas opções, dois valores, e uma é excludente da outra. Só existe dois sexos, ou masculino ou feminino. Pelo menos via de regra, né? O que a gente sabe. Então, o sexo masculino exclui o feminino e o feminino exclui o masculino. Por isso é um valor lógico, só tem duas opções. No final das contas, o nosso algoritmo pode resumir isso entre verdadeiro e falso. Mas sempre que você for trabalhar com uma variável que pode receber apenas duas situações, apenas dois valores, é bom que você coloque o tipo sendo lógico, ok? Então, logo mais abaixo, aqui no início do nosso algoritmo, já criamos as variáveis. Nós vamos criar agora, entender, na verdade, sobre as atribuições. Então, o que são atribuições? Eu criei uma variável e quero colocar agora um valor dentro dessa variável, um valor dentro desse espaço que eu aloquei na minha memória. Como é que eu faço isso? Muito simples. Por exemplo, a minha variável do tipo inteiro, que é num1, olha aqui que eu criei aqui em cima, ó, num1, do tipo inteiro. Eu vou colocar um valor dentro dessa variável. Então, eu venho aqui, coloco num1 e vou dizer que ela vai receber com esse símbolo aqui, olha, de menor que e hífen, tá? Uma seta. Eu vou dizer que a variável num1 vai receber, por exemplo, o número 10. Pode? Pode. Por quê? Porque o número 10 é um valor inteiro. Então, como a variável num1 é do tipo inteiro, vai receber sem problema algum. Vou dizer que a variável nome vai receber, por exemplo, um texto. Vou colocar aqui, aulas. Vou colocar aulas de lógica de programação. Prontinho. É um texto, uma frase, né? Aulas de lógica de programação. E coloquei esse texto dentro do espaço que eu aloquei, que tem o endereço nome. Eu criei aqui em cima a variável nome, não foi? E aqui embaixo, eu disse que ela é do tipo caractere, e aqui embaixo eu coloquei essa frase dentro da variável, aulas de lógica de programação. Percebam o seguinte, que quando eu fui atribuir um valor para a variável do tipo inteiro, eu coloquei um número solto. Por quê? Porque é um valor numérico. Sempre que eu trabalhar com valor numérico, eu não preciso colocar aspas. Quando eu trabalhar com valor de texto, caracteres, eu trabalho com aspas, ok? Então, para eu colocar um texto dentro de uma variável que é do tipo caractere, óbvio, tá? Que o texto só vai ser compatível com o tipo caractere, é necessário que eu coloque aspas. Tranquilo? Então tá aí, gente. Os outros, vocês já entenderam, vai seguir a mesma regra. Tá ok? Outra questão importante para a gente aprender agora no início é a questão dos operadores aritméticos. Vou colocar aqui, deixa eu organizar melhor para a gente entender, né? Onde tem seção de comandos, eu vou colocar, na verdade, atribuição, que é isso aqui que a gente viu, que é essa setinha. E aqui embaixo, eu vou colocar os operadores aritméticos. Operadores aritméticos. O que são os operadores aritméticos?
Os operadores aritméticos é o que nós vamos utilizar para efetuar nossos cálculos, né? Por exemplo, somar, subtrair, multiplicar e dividir. As 4 operações básicas. E também é potenciação, que se resume nas 4 operações também, né? Então vamos lá. Quais são os sinais, os símbolos que são utilizados como operadores aritméticos? Nós temos o sinal de somar, que é o mais, de subtrair, que é o menos, o hífen, tá bom? Nós temos também o sinal de multiplicação, que é o asterisco, e nós temos também a barra de divisão. Olha só, até aí tudo bem, não é? Somar, você já sabe como é que faz, aprendeu isso lá na matemática, subtrair também, multiplicar também e dividir também. Só que existem também outros caracteres, outros símbolos que nos auxiliam de maneira mais precisa quando a gente vai fazer um algoritmo. Um exemplo disso é essa barra ao contrário. Vai servir para dividir também, assim como a outra barra, no entanto, só vai resultar em um valor inteiro, ou seja, vai excluir as casas decimais. 5 dividido por 2 é 2,5. Se eu usar essa barra, ele vai me dar apenas o resultado 2. Tranquilo? Outro operador aritmético que nós temos é o mod. O que vem a ser o mod? O mod também serve para divisão, só que ele não dá o resultado, na verdade. Ele mostra para a gente apenas o resto. 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1, porque ele trabalha com valores inteiros também. Então, a sobra é que ele vai resultar para a gente. Nós vamos utilizar isso muito em nossos algoritmos. Outro operador aritmético que nós temos é a potenciação, que é esse sinal, esse acento circunflexo que nós utilizamos aí na gramática, né? Só que ele vai servir aqui como potenciação, para trabalhar com potenciação. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, né? 2 elevado à décima vai dar 1024, né? O cálculo que nós utilizamos aí na computação, por exemplo, para trabalhar com bits. 2 elevado à décima. Dessa maneira já vai resultar para a gente o valor 1024, tá ok? Então esse é o símbolo de potenciação. E esses são os operadores aritméticos. Outro ponto importante que é necessário que nós saibamos agora no início é acerca dos operadores relacionais. O que são os operadores relacionais que nós vamos utilizar muito? Agora, pessoal, de início, eu só vou mostrar apenas os símbolos para vocês. Esses operadores nós vamos entender melhor na prática, tá? Então, só para que vocês os conheçam. É o símbolo de igual, é o símbolo de menor que, é o símbolo de maior que, é o símbolo de diferente, que é o menor que e maior que virado um para o outro. É o símbolo de menor ou igual e o símbolo de maior ou igual, tá ok? Esses são os operadores relacionais. Bem, pessoal, outra questão importante que é bom que nós saibamos são os comandos de entrada e os comandos de saída, que nós vamos aprender agora. Por uma questão didática, nós vamos aprender primeiro o comando de saída e daqui a pouquinho o comando de entrada. O comando de saída ele pode ser escrito de duas maneiras, tá ok? Mas agora eu quero que você entenda o que vem a ser um comando de saída e o que vem a ser um comando de entrada. Então, quando a gente utiliza um comando de saída, por exemplo, é quando a gente quer mostrar algo na tela para o usuário. Quando o usuário abre um programa, a primeira coisa que tem que aparecer para ele é uma mensagem. Como é que essa mensagem vai aparecer? Através de um comando de saída, ok? E este comando aqui no Visualg é o escreva, que é feito da seguinte maneira. Dentro do escreva, você vai colocar a mensagem que você quer que apareça para o usuário. E essa mensagem deve estar entre aspas. Por quê? Porque texto é caractere. E como a gente já falou no início, quando a gente trabalha com texto, quando a gente trabalha com caractere, é necessário que este caractere, que este texto, esteja entre aspas, ok? Tá aí, dentro do comando de saída, eu coloquei aulas de programação. Para eu executar este comando, basta que eu digite F9 no meu teclado. Na prompt vai aparecer a mensagem que eu coloquei dentro do comando escreva, aulas de programação. Tranquilo, pessoal? Para eu imprimir, para eu mostrar para o usuário o valor de uma variável, eu não vou utilizar aspas. Por quê?
Porque quando eu estou manipulando variáveis, eu não estou manipulando o texto, eu estou manipulando o espaço que está alocado na memória. Portanto, eu não vou usar aspas, eu vou colocar apenas o nome da variável. Vamos utilizar a variável nome, que nós já colocamos ali no início, atribuímos para ela um valor. Digitando F9 no teclado, o valor que eu atribuir a essa variável, aqui em cima, a variável nome, vai ser executado, mostrado para o usuário através do comando escreva, aqui embaixo, aulas de lógica de programação. Outra questão interessante é que se eu quiser mostrar um valor numérico, eu não preciso colocar entre aspas, tá ok? Recapitulando, aspas só quando eu estou manipulando textos. Caso contrário, eu não utilizo aspas. Por exemplo, o número 10, ele é executado perfeitamente sem aspas. Quando eu aperto F9, e está ali o número 10 na minha prompt de comando. E para eu mostrar para o usuário uma variável e um texto ao mesmo tempo, é só eu usar o comando, o símbolo de concatenação, que aqui no Visual G é o símbolo da vírgula. Ou seja, eu posso colocar nome, vírgula, e entre aspas o texto que eu quero mostrar para o usuário. Texto concatenado. F9 no meu teclado. E está aí. Aulas de lógica de programação, que é o valor da minha variável nome, e concatenado com ela tem texto concatenado. Este é o comando de saída. Agora vamos entender o comando de entrada. Para a gente entender o comando de entrada, a gente tem que pedir que o usuário digite alguma coisa. Por quê? Porque o comando de entrada ele vai receber uma entrada do usuário. Para eu receber uma entrada do usuário, eu tenho que pedir algo para ele. Então, utilizando o comando de saída, eu vou pedir para o usuário entrar com o valor. Entre com o valor desejado. E o usuário vai digitar algo. E o meu comando de entrada, nós vamos colocar aqui que é o leia, tá ok? Comando de saída, o escreva. Comando de entrada, leia. Quando o usuário digitar algo, o meu comando de entrada vai capturar o que ele vai digitar, ou seja, o leia vai capturar o que o usuário digitar no teclado. Eu vou colocar este valor que o usuário digitar dentro da variável nome. E para me certificar que o valor vai para a variável nome, eu vou utilizar mais uma vez o comando escreva aqui embaixo. E vou colocar a variável nome dentro do comando escreva. F9 no teclado. E está aí. Primeiro, o comando de saída pede para eu digitar algo. Eu vou digitar o seguinte. Aprendendo comandos de entrada e saída. Quando eu digitar Enter, esta mesma mensagem tem que aparecer na linha de baixo. Está aí. Aprendendo comandos de entrada e saída. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, o comando de saída escreva pediu para eu digitar algo. Ele disse, entre com o valor desejado. E eu digitei algo. Eu digitei aprendendo comandos de entrada e saída. Quando eu digitei Enter, essa mensagem que eu digitei foi para dentro da variável nome, através do comando leia. O comando leia fez isso. Ele capturou o que eu digitei e jogou dentro da variável nome. E em seguida, eu imprimi a variável nome com o comando escreva mais uma vez. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Essa foi a continuação das nossas aulas introdutórias. Aguardo você na próxima aula. Até mais. Valeu!